Tiago, capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1. E hoje nós faremos a exposição dos versos 13 a 15. Tiago 1, de 13 a 15 diz: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta palavra e pela graça do Senhor de podermos lê-la com a ação do Teu Santo Espírito sobre nós. Espírito esse que age não somente nos conduzindo nesta leitura, mas também nos fazendo compreender as verdades existentes nesta palavra. E isso, Senhor, só é possível pela graça do Senhor sobre nós, pelo amor de Cristo Jesus, que nos resgatou, que nos justificou. E por isso temos dessa ação do Santo Espírito em nossas vidas. Te rogamos, Senhor, que não somente a palavra seja entendida, compreendida, mas que também, aplicada ao nosso coração, ela venha frutificar para a nossa edificação em Cristo Jesus. O que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, muito nós temos falado durante essa nossa caminhada na exposição desta epístola sobre as provações. Iniciamos falando das provações, depois falamos e tratamos sobre o papel da sabedoria para que nós pudéssemos passar por estas provações de forma satisfatória, de forma a glorificar a Deus. Depois falamos também sobre a riqueza, sobre a pobreza, a luz da vida cristã. Mas, especialmente, iniciamos no domingo passado a exposição desse novo trecho da epístola, onde um assunto que Tiago traz no início da epístola, ele é novamente retomado. E nisso melhor explicado, mais aprofundadamente. E esse assunto é exatamente as provações. Falamos domingo aqui sobre a perseverança que deve existir em meio à provação. E que quando ela existe, guiada por Deus, dada por Deus, ela faz com que o homem que suporta essa provação, ele seja bem-aventurado. E eu disse no domingo passado que este versículo 12 ele funcionava exatamente como uma introdução ao que será retratado aqui, ao que será exposto aqui, melhor dizendo. E hoje nós falaremos exatamente sobre um aspecto muito importante, em face do que temos dito sobre as provações. Nós precisamos entender, meus irmãos, a diferença que existe entre provações e tentações. Exatamente porque, se nós olharmos para o verso 12, que expomos em ocasião passada, nós falamos sobre provação, aquele que suporta a provação. Mas se você voltar os seus olhos para o verso 13, o primeiro verso que lemos aqui, você vai ver que Tiago agora está falando sobre ser tentado. De maneira que nós precisamos entender a diferença que existe entre essas duas coisas. Provações e tentações, elas estão ligadas na palavra de Deus. Nem sempre é fácil entender a diferença que existe entre elas. E no Novo Testamento, o termo original utilizado para ambas as situações é o mesmo.
O termo original que está traduzido na sua Bíblia e na minha, no verso 12, por aprovação, aquele suporta com perseverança, aprovação, é o mesmo termo original que está traduzido no verso 13 por ser tentado. Significa dizer, então, meus irmãos, que existe uma ligação entre essas duas coisas: provação e tentação. De forma muito básica, muito simples e de maneira geral, nós podemos entender que uma tentação é um convite para o pecado, diferente de uma provação, que é um teste da nossa fé. Eu disse domingo passado, a provação é o teste da nossa fé. É o que faz com que a nossa fé seja tida por genuína. Agora, quando nós dizemos que provações e tentações estão ligadas na palavra de Deus, significa dizer que em meio às nossas provas, os testes de fé, os desejos desordenados do nosso coração nos fazem enxergar a situação de prova como uma tentação, ou seja, um convite ao pecado. E que uma vez consumada esta tentação, ela nos arrasta para o pecado. Então a relação é exatamente essa, entre provações e tentações. As provações, elas sempre estarão na nossa vida cristã. Mas o nosso coração, os desejos ordenados de cada um de nós, faz com que essas provações possam se tornar tentações para a nossa vida. Então, em face disso e do texto que nós lemos, significa dizer que nem todos suportam os testes que vêm da parte de Deus. Nem todos suportam os testes de fé, as provações que provêm da parte de Deus para a vida deles. E considerando que as provações, elas são produzidas por Deus, e nós vimos isso aqui, as provações, elas são instrumentos de Deus para nosso aperfeiçoamento, para a glória do nome do Senhor. Considerando então que essas provações, elas são produzidas por Deus para que a nossa fé seja testada, seriam então as tentações algo de Deus para nós também? Que nós poderíamos pensar isso. Se provações e tentações, elas estão relacionadas, e as provações, elas vêm da parte de Deus para provar a nossa fé, para testar a nossa fé, elas são instrumentos de Deus. Então seriam também as tentações vindas da parte de Deus para a nossa vida? Será que Deus está nos tentando? E é exatamente isso que essa perícope, versos 13 a 15, que nós lemos aqui, ela vem nos esclarecer. A relação que existe entre as tentações e as provações, e de que modo essa relação também está afetando a nós e está relacionada ao nosso Deus. E o apóstolo Tiago, ele faz uso, a partir desse texto, de uma ferramenta de discurso chamada de diatribe, e que é muito presente nessa epístola, porque ela não está somente nesse texto que nós lemos aqui, ela está em outros textos, onde ele discorre sobre vários assuntos como se tivesse um interlocutor imaginário. Isso acontece também no capítulo 2, quando ele faz uso constante de perguntas retóricas e de citações para esclarecer a sua lógica de pensamento a respeito da justificação e das obras, da fé e das obras. Então, Tiago usa esse estilo chamado de diatribe,
exatamente porque ele faz como se fosse um discurso com um interlocutor imaginário. Veja o que é que ele diz. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Então Tiago, ele discorre sobre esse assunto como se tivesse alguém diante dele dizendo, eu sou tentado por Deus. Isso se chama diatribe. A proposição do que nós trataremos hoje, a partir desse texto, é que o coração do homem, ele produz ciladas para si mesmo, fazendo surgir tentações na caminhada cristã. E nós vamos ver isso a partir de três coisas importantes que estão presentes nesse texto. A primeira delas é que Deus, que é a fonte de todo bem, ele jamais tenta a ninguém e nem pode ser tentado. A segunda coisa que nós vamos ver é que o nosso coração nos faz enxergar as provas como tentações. E a terceira coisa que nós veremos é que essas tentações, elas podem nos levar à morte. Então vejamos essas três verdades que estão nesse texto. O verso 13 nos diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, que é a fonte de todo bem, Ele jamais tenta a ninguém e nem pode ser tentado. Significa dizer, meus irmãos, que o homem tem a culpa pelo seu próprio pecado. Veja, o crente que passa pelo teste, que é aprovado, ele é bem-aventurado. Nós vimos isso no verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Ele recebe a coroa da vida. Mas aquele homem que fracassa, muitas vezes ele se enche de remorso, porque fracassou, porque falhou. Aquele que não é aprovado, na verdade, recusa-se a admitir que lhe falta fé da parte de Deus. Você lembra que domingo eu disse a respeito disso, sobre a perseverança, que muitas vezes a nossa fé, ela é afetada, ela é forte, mas às vezes ela pode se enfraquecer. Que a nossa fé, ela passa por estágios. E eu inclusive citei aqui o exemplo do pai daquele menino endemoniado, que dizia, Senhor, se podes, tu podes curar, cura o meu filho. E Jesus pergunta, você crê? Você crê? Ele diz, eu creio, mas ajuda-me com a minha fé. Aumente a minha fé. Só que muitas vezes as pessoas que passam pelas provações e não são aprovadas, elas não querem reconhecer que lhes falta fé no coração. Que lhes falta sabedoria. Você lembra que nós dissemos aqui que é necessário sabedoria para vencer as provações? Que é necessário sabedoria para entender que as provações, elas são instrumentos de Deus para a nossa vida, para o nosso aperfeiçoamento? E que nós precisamos pedir com fé, cientes de que Deus haverá de nos dar? Porque a palavra dele diz isso? Pois é, mas tem pessoas que não conseguem entender isso, que não querem reconhecer isso, e que fracassam em meio às provações, em meio aos testes de fé. E é exatamente nessa situação que nós escutamos, as circunstâncias dessa situação eram fortes demais. Minha personalidade é forte, eu não consegui controlar, acabei caindo, acabei não passando por essa provação, não vencendo a tentação. Ou até mesmo aqueles que culpam as outras pessoas pelo pecado delas. Veja só. Interessante que nós vemos isso, essa tentativa de se livrar da culpa, empurrando para as outras pessoas, no meio, como uma forma de tentar se justificar. Nós vemos isso desde o princípio das Escrituras.
Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, por gentileza. Deixe marcado aí o texto de Tiago. E por favor, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, um texto clássico sobre a queda do homem e da mulher no jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, após comerem do fruto proibido, após pecarem contra o Senhor, ele aparece no jardim e pergunta, verso 9, e pergunta, onde estás? Pergunta ao homem, onde estás? E o homem responde no verso 10, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E o Senhor nosso Deus responde, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Veja a resposta de Adão. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. De maneira que Deus diz à mulher, que é isso que fizeste? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. A tendência dos homens e das mulheres de fazer com que a culpa de seus pecados sejam de outras pessoas, mas não deles. Parece os nossos filhos, quando pecam, quando fazem o que está errado, quando desobedecem, e quando a gente chega para perguntar, um aponta para o outro, foi ele que me chamou, não, foi ela, foi ele, foi ela, foi ele, foi ela. Porque não quer reconhecer a culpa que está diante deles mesmos. A culpa que pertence a eles mesmos. O homem tem culpa pelo seu próprio pecado. E essa mesma conduta que nós vemos em nosso pai Adão, nós vemos muito comumente com aqueles que passam pela aprovação, mas não suportam, não são aprovados e por isso caem em tentação. Adão culpou a Deus quando disse, a mulher que me deste por esposa. E é exatamente por isso que Tiago inicia o verso 13 dizendo, ninguém pode dizer, sou tentado por Deus. Porque isso é uma forma de dizer, a culpa é de Deus. Isso é uma forma de dizer, eu estou sendo tentado por Deus. E por que o homem não pode dizer que está sendo tentado por Deus? Parte B do verso 13. Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ou seja, Deus jamais poderá ser tentado. Tiago, deixa eu esclarecer então, na parte B do verso 13, explicando por que ninguém pode dizer que é tentado por Deus. Ele quer exatamente esclarecer que o Deus criador de todas as coisas não é a causa do mal. Escute isso. O nosso Deus, que é criador de todas as coisas, ele não é a causa do mal. O homem, pelo seu pecado, ele desencadeou o mal no mundo. Deus não é esta causa do mal. E exatamente pela sua completa santidade, Deus está bem acima do mal e não pode ser influenciado por ele. Deus não tem comunhão com o mal, não tem comunhão com o pecado. E por isso não pode ser influenciado pelo mal. É isso que Tiago começa a esclarecer. É isso que Tiago começa a trazer luz. Então Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não tem essa característica que nós temos de pela cobiça ser tentado pelo mal.
Então eu não posso dizer que Deus está tentando a ninguém. Além disso, Deus abomina aquilo que é mal. Então Deus não pode fazer aquilo que Ele abomina. Vamos lá. Deus abomina, e você sabe muito bem, como Provérbios nos diz, Deus abomina aquele que semeia contendas entre os irmãos. Então, como que Deus, abominando aquele que semeia contenda entre os irmãos, Ele pode chegar para você ou para mim e tentar você a que você venha semear contenda entre os irmãos? Isso é incoerente, meus irmãos. Como é que Deus vai fazer uma coisa que Ele mesmo abomina? E é interessante porque se Ele fizesse isso, se Deus fizesse isso, então Deus não estava do lado do bem. Deus não estava a favor do bem. Deus estava a favor do mal. Porque a tentação é um convite para o pecado. Nesse aspecto, meus irmãos, lembre-se que já foi esclarecido que a vontade de Deus, diante das provações, é que nós sejamos aprovados. A vontade de Deus é que nós passemos pelas provações e sejamos aprovados. Abra sua Bíblia, por gentileza, 1 Coríntios, capítulo 10. Veja o que é que Paulo está esclarecendo. O que é que Paulo esclarece aos crentes da igreja de Corinto. Quando ele diz no verso 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Primeira verdade que esse versículo está dizendo: nós não somos tentados além daquilo que podemos suportar. Nós não somos tentados de uma forma que não podemos suportar, que não podemos aguentar. Todas as tentações que se sobrevêm sobre nós, pelo nosso coração pecaminoso, todas essas tentações, elas não são além das nossas forças. Essa é a primeira verdade que tem nesse versículo. Segunda verdade. Pelo contrário, verso 13 ainda: juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Veja só a graça de Deus, o amor de Deus. Nós não seremos tentados além das nossas forças. E além disso, o próprio Deus, Ele envia um escape. Ele envia o livramento em meio às tentações que nós passamos. Meus irmãos, isso serve exatamente para deixar muito claro, que em meio às provações que nós passamos, e que elas podem se tornar tentações por causa da nossa cobiça, em meio a essas provações, que se tornam tentações por causa do nosso coração, se caímos por nossa própria decisão. Porque Deus não permite que as tentações elas sejam além das nossas forças. E além disso, Ele nos dá o livramento necessário para sair desta tentação. Tiago está deixando a responsabilidade toda nas mãos destes homens.
E ele está dizendo, olha, vocês não podem abrir a boca e dizer, eu sou tentado por Deus. Olha, eu caí por causa de Deus. Às vezes as pessoas elas dizem assim, Deus sabia que eu ia passar por isso. Por que deixou eu passar por isso? Para eu cair? Para eu pecar? Para eu mentir? Para eu roubar? Para eu adulterar? Para quê? Deus tem culpa. Meus irmãos, Deus não se envolve com pecado. De forma alguma. O que o texto está dizendo é isso. Deus não se envolve com pecado. A culpa é totalmente nossa. Totalmente nossa. E sabe por que a culpa é totalmente nossa? Porque o nosso coração é que nos faz enxergar as provações como tentações. Essa é a segunda coisa que tem nesse texto. Veja o que diz o verso 14. Ao contrário, ninguém pode dizer que é tentado por Deus. Pelo contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E é importante dizer que a cobiça, ela é exatamente um reflexo da falta de contentamento. Por isso, a falta de contentamento do homem é que leva este homem à tentação. A falta de contentamento. A cobiça, ela é gerada no coração do homem exatamente pela falta de contentamento. Quer ver um exemplo disso? Tem um ditado que diz: a grama do vizinho é o quê? É sempre mais verde. Cobiça, meu irmão. Isso é cobiça. É falta de contentamento. É exatamente dizer que aquilo que Deus proveu para a sua vida não é suficiente. Todos os dias as pessoas elas são assaltadas, por assim dizer, pela cobiça em seus corações. Os desejos desenfreados, eles despertam, eles afloram nos seus corações. E quando eu digo isso, não fique pensando em pecados sexuais apenas. Nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas que passamos, nós muito facilmente somos despertados pela nossa cobiça. Porque o nosso coração muitas vezes é cheio de falta de contentamento. É vazio de contentamento. E não são poucas as vezes em que nós somos tentados. Não são poucas as vezes em que essa falta de contentamento ela vem e gera a cobiça em nossos corações. Tem pessoas que acordam já pensando que o trabalho que tem não é bom. Bom é o trabalho do outro. Bom é o emprego do outro. Bom é o salário do outro. Bom não é o transporte que eu tenho, é o transporte do outro. Ou que às vezes o outro nem tem. Bom não são meus filhos, que são desobedientes. Bom é o filho dos outros, que são obedientes. São bonitos. São quietos. Bom não é minha esposa, não é meu marido. Bom é quem? O marido é a mulher dos outros. Cobiça, meu irmão. É cobiça. A provação que você iria passar não é mais uma provação, é uma tentação para você. Porque a sua falta de contentamento fez com que gerasse a cobiça no seu coração. E é interessante que a Bíblia está cheia de exemplos desse tipo. Porque se nós olharmos lá para Gênesis, nós vamos ver que Adão teve 2 filhos.
destes 2 filhos, quando eles foram servir a Deus com o sacrifício, a adoração no Antigo Testamento é feita com sacrifício. Um deles foi aceito e o outro não foi aceito. E isso despertou o quê? Cobiça no coração de Caim. Cobiça esta a tal ponto que ele passou a desejar dar uma boa lição no seu irmão, tirando-lhe a vida. É exatamente nas Sagradas Escrituras, no livro de Juízes, que nós vemos a cobiça de Sansão, que insistiu e que desejou uma mulher ímpia, uma mulher dentre os filisteus. Exatamente o que Deus disse que não era para fazer. Cobiça. E ele caiu na tentação. Perceba também que Tiago, quando fala no texto aqui, que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai, o seduz, ele não coloca a razão da tentação no diabo. Mesmo sabendo que o diabo é conhecido e é chamado de tentador, porque lá em Mateus capítulo 4, verso 3, diante ali da tentação de Jesus, o texto de Mateus nos diz: então o tentador, aproximando-se, lhe disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Tiago sabe que o diabo é conhecido por ser o tentador, o responsável. Mas ele não está citando, não está colocando a razão das nossas tentações no diabo. Tiago está chamando a atenção desses judeus e a nossa hoje, exatamente para o fato de que nós é que fazemos com que as nossas provações elas se tornem tentações. E às vezes, se não tomarmos cuidado, nós escorregamos nessas tentações. Porque Tiago sabe, e você também sabe, que a palavra de Deus, ela bem nos diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem pode conhecer este coração, senão o nosso Deus? Jeremias fala isso no capítulo 17 do seu livro, verso 9. Ele sabe, Tiago sabe que nós temos um coração corrupto, que nós passamos por provações, mas em meio às provações olhamos para a situação e aí aquilo já se torna uma tentação para a nossa vida. Porque nós não queremos suportar a provação. O que nós queremos é sermos levados pela tentação e cairmos em pecado. É isso que o nosso coração deseja. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Veja o que Jesus Cristo respondendo aos fariseus e diante dos discípulos. Ele fala sobre o nosso coração. Para você que gosta de achar que o coração é uma beleza, o coração é bom. Mateus capítulo 15. No verso 17, ele diz o seguinte: não compreendeis que
tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Por que Jesus está dizendo isso? Porque eles diziam, os fariseus diziam, os discípulos do Senhor, eles comem sem lavar as mãos. E por isso eles se tornam impuros. Aí Jesus chama a atenção não para o aspecto exterior de impureza, mas para o aspecto interior de impureza. Verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Você está compreendendo como a razão de nós sermos tentados é exatamente o nosso coração, é exatamente a nossa cobiça, é exatamente o nosso desejo de fazer com que as coisas sejam diferentes daquilo que Deus quer? Você quer ver um exemplo muito comum que tem hoje? As pessoas parecem que aprenderam. Eu sei que eu vou falar sobre isso, mas você não vai me levar a mal, porque é o exemplo que está vindo aqui e é o exemplo que a Epístola de Tiago muito bem nos fala. Parece que as pessoas hoje elas aprenderam que todo mundo, ou que a maioria do povo, tem que ser rico. Tem que ganhar muito dinheiro facilmente. E aí, às vezes, Deus está provando a sua vida, exatamente fazendo você passar por situações em que você escolhe se compra isso ou se compra comida para casa. E você, ao invés de enxergar isso como uma provação e firmar os seus pés na palavra de Deus e rogar a Deus sabedoria, graça e fé para que você possa ser aprovado nessa provação, você faz é cobiçar. Porque você pensa, não, eu não mereço isso. Não pode ser assim, porque para os outros não é assim. E aí você começa a cobiçar no seu coração o quê? Dinheiro. Uma vida abastada. Riquezas. Meu irmão Tiago já nos ensinou no começo da sua epístola, e vai nos ensinar durante toda a epístola, que dinheiro pode ser hoje e não ser amanhã. E as Escrituras nos ensinam que Deus há de prover todas as nossas necessidades. E eu tenho certeza que dentro das nossas necessidades não há riqueza. Não há riqueza. Se Deus quiser que um dia sejamos assim, assim será. Mas o nosso foco não é esse. Nosso objetivo não é esse. Nós precisamos tomar muito cuidado para nós não culparmos a Deus pela nossa tentação. Nós precisamos tomar muito cuidado, para não culparmos a Deus pelas vezes que nós não suportamos a provação e caímos em tentação. Porque Deus não tem culpa. A terceira coisa que nós vemos nesse texto
é que essas tentações que surgem na nossa vida, que elas nascem do nosso coração cobiçoso, elas podem nos levar à morte. E é isso que nos diz o verso 15 do texto de Tiago. O verso 15 nos diz: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O versículo anterior, aliás, nessa perícope, Tiago faz uso da ideia de um peixe que é fisgado. Então o peixe, ele vê a isca, ele se sente tentado, se sente atraído a fisgar a isca, mas no momento em que ele morde a isca, ele é arrastado pelo pescador. Isso é interessante porque o termo original traduzido por atrai, no verso 14, quando o atrai, é exatamente uma palavra que tem a ideia de ser arrastado. Então, da mesma forma que o peixe, ele se sente tentado a fisgar a isca, de forma semelhante, nós também podemos ser conduzidos à morte, arrastados para a morte, se fisgarmos a isca da tentação. A tentação, ela vai desencadear um processo para a morte. É isso que o texto está dizendo. A cobiça dá luz ao pecado, e o pecado gera a morte. É isso que o texto está dizendo, o verso está dizendo. Isso é interessante porque quantos pecados por aí afora foram cometidos e têm consequências devastadoras? Quantos casamentos que você conhece que por causa do adultério, do pecado, de não ter suportado a tentação, estão aí destruídos, acabados. E filhos agora vivem sem pai ou sem mãe. E não pense que guarda compartilhada significa dizer que tem pai, não, porque às vezes não tem, não. Você pode fazer um esforço para minimizar os danos, mas o dano foi feito. O dano foi feito. Ou quantas pessoas estão aí sem emprego, à mercê, exatamente porque cederam à tentação e furtaram em seus trabalhos. As consequências são desastrosas, meus irmãos. A cobiça, geralmente, ela é invisível. Nós não vemos a cobiça. Porque as pessoas em seu coração e em sua mente, elas podem até matar uma pessoa. Você sabia disso? Ela se ira ali e no seu coração ela já matou aquela pessoa. Mas ninguém vê. Porque ninguém vê cobiça. Não necessariamente. Foi isso que Jesus disse, não foi? Quando ele disse que o homem que olha para uma mulher e a deseja, ele já cometeu adultério. Ninguém viu, mas em seu coração isso já aconteceu. Cuidado para você que mexe com redes sociais, com as suas redes sociais, para você não estar vendo coisa que não deve e cobiçando aquilo que não é seu. Muito cuidado. E curtindo ainda é pior, porque fica lá a coisa mais feia do mundo e a curtida que está lá é de um crente. O comentário é de um crente. Cuidado. Cuidado, que a cobiça é igual a serpente. Ela vai seduzindo. Você nem vê. E muitas pessoas são levadas exatamente por causa disso. Que a cobiça, ela não é visível. Ela aconteceu no coração.
E é por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. O salmista diz, no Salmo 19, quem há que possa discernir as próprias faltas? Quem há, de fato, que possa dizer, eu pequei nisso, e dizer todas as suas faltas? Não há. Porque existem até as faltas que nos são ocultas, que você pecou e nem entendeu que pecou. E é por isso que ele diz, absolve-me das que me são ocultas. Salmo 19, verso 12. Nós não vemos, meus irmãos, a cobiça em si, mas nós vemos o resultado dessa cobiça. Vemos o resultado. Porque muitas vezes, tomando o adultério como exemplo, o que começa como uma cobiça acaba sendo visível com esta segunda parte do versículo. Da luz ao pecado vem o adultério. Aquilo que era uma cobiça passou a se fazer de fato. Da luz ao pecado. A cobiça pode conceber exatamente quando a vontade da pessoa deixa de apresentar objeções a ela. A pessoa está sendo tentada, mas resiste. Que a palavra de Deus diz isso, que o Senhor nos instrui isso, que Deus nos fala aquilo, a promessa de Deus é essa. Mas quando ela deixa de oferecer resistência, meu irmão, a cobiça vai gerar o pecado. E aí, seguindo este processo, Tiago enfatiza que o pecado, ele leva a pessoa cada vez mais perto da morte. Ou seja, o pecado progressivamente ele conduz a pessoa da morte espiritual para a morte física. Porque não pense que o pecado não leva para a morte física não, porque leva. Leva. Desobediência aos pais leva para a morte. O pai diz, rapaz, anda na moto direito. Faz as coisas direito. Deixa de munganga, deixa de atrevimento e de enxerimento, mas só quer andar na moto como? Se amostrando. Passa perto do caminhão, encerrou-se ali. É por isso que a Bíblia, olha meu irmão. A Bíblia ela não tem exagero não. A Bíblia ela é certeira. O que é que ela está dizendo? Honra teu pai e quem? E a tua mãe. Para quê? Para que se prolonguem os teus dias na terra. Então, se você não honrar, seus dias não vão ser prolongados. É assim que funciona. A Bíblia é clara, sem exagero, é certeira. O pecado conduz à morte espiritual, mas também à morte física. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: toda conduta que é necessária para evitar que se chegue à morte, nesse processo de que a cobiça gera o pecado e o pecado leva à morte, toda conduta necessária para evitar isso, ela foi realizada exclusivamente por uma pessoa. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim, na sua conduta, ele fez tudo o que era necessário à obediência. Tudo. Porque nem mesmo os crentes das histórias bíblicas, eles conseguiram atender fielmente ao mandamento do Senhor. Nem mesmo eles conseguiram atender fielmente ao domínio próprio, para que eles não caiam em tentação. Então, quando não se escorrega numa coisa, se vacila em outra. Porque você pode pensar, mas tem gente que foi tão iluminado na Bíblia, instrumento de Deus, mas quando não escorrega numa coisa, escorrega em outra. E Tiago esclarece que aquele que erra em um ponto da lei, erra nela toda. E portanto nós precisamos
de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos dessa justificação que só Cristo tem para nos dar. Nós precisamos dessa transformação que somente Ele pode nos dar, porque foi Ele e somente Ele que foi perfeitamente obediente a toda a lei da liberdade, como Tiago chama, a lei de Deus, os decretos de Deus, os preceitos de Deus. Somente Cristo quem foi perfeitamente obediente a todas essas coisas. Por isso, sem Cristo, nós estamos totalmente perdidos em nossos delitos, em nossos pecados. Nós estamos totalmente perdidos em nossa cegueira espiritual. Nós estamos totalmente sem rumo na nossa vida, se estivermos sem Cristo. Assim, portanto, na medida do possível e com todo o esforço necessário, sejamos imitadores de Cristo Jesus. Porque Ele sim teve a conduta necessária para vencer toda a tentação que se apresentou na vida dele. Quais as implicações desse texto para nós, meus irmãos? A primeira delas, ore e busque desenvolver o domínio próprio. Peça a Deus para que você tenha domínio próprio e busque desenvolver esse domínio próprio. Porque domínio próprio, ele não é uma coisa que vem como passe de mágica. Pá, e aí aconteceu. Você tem domínio próprio. Não. Não é assim que funciona. É com exercício, meu irmão. A cada provação, quando o seu coração desejar enxergar tentação, ore, jejue, busque a Deus para que você possa suportar essa provação, para que você possa ter domínio próprio. Então, se você está diante da necessidade de dinheiro e você está sendo provado, você trabalha vendendo alguma coisa, presta serviço, não mude os preços não. Não cobre preço injusto não, meu filho. Não faça isso não. Tenha domínio próprio. Deus há de prover o que é necessário para você. Diante da necessidade de enxergar a provação como tentação, e você com aquele desejo, muitas vezes, de não causar um desconforto, não minta não, meu irmão. Não minta não, porque é pecado. Você vai cair em tentação. Fortaleça-se no Senhor. Fale a verdade. E busque dirimir toda desavença. A verdade, ela tem que ser dita. Mesmo que seja difícil. Você diz a verdade e busca resolver e atenuar as divergências, as desavenças. Mas a verdade tem que ser dita. Ore e busque desenvolver o domínio próprio. Domínio próprio é uma das faces do fruto do Espírito. O crente precisa ter domínio próprio. Em Cristo Jesus. Pela ação do Evangelho, o crente precisa ter domínio próprio. A segunda coisa, afaste-se de toda e qualquer fonte de tentação na sua vida. Nessa vida, meus irmãos, certamente nós passaremos por momentos em que nós iremos nos deparar com pessoas e situações que parece que nos facilitam cair em tentação. No seu trabalho, na sua escola, onde você estiver, no trânsito que você faz para resolver uma coisa, para resolver outra, você vai se deparar com pessoas e situações em que parece que elas estão te empurrando para a tentação, para você cair. Afaste-se de todas elas. Sejam elas amizades,
uso de celular, assistir filmes, até ler livros, conversa sobre determinados assuntos, ir a determinados lugares. Você precisa se afastar daquilo que promove a tentação na sua vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 5. Eu já estou caminhando para o final. O Senhor Jesus faz um esclarecimento muito forte a respeito desse aspecto. Mateus capítulo 5, verso 29 e 30. Ele diz o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não te vá todo o teu corpo para o inferno. Você precisa se livrar daquilo que te faz cair em tentação, daquilo que te tenta. Você precisa cortar fora, sacrificar, mesmo que seja algo valioso. Se essa coisa, se essa pessoa, se essa situação, se esse lugar, ele dá ocasião ao pecado. E Jesus está falando daquilo que se vê, olho, e daquilo que se toca, mão. Você precisa cortar fora. Você precisa se afastar de toda e qualquer fonte de tentação na sua vida. É a terceira e última coisa que eu quero dizer. Exalte e bendiga ao Senhor por cada provação vencida na sua vida. Porque, meu irmão, é necessário reconhecer que a vitória sobre a tentação, ela só acontece porque Deus opera no seu povo tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. É Deus quem faz com que nós sejamos fortalecidos para vencer a tentação, para vencer a provação. É Ele mesmo, nosso Deus, que envia o escape necessário quando aquela provação já se tornou para nós uma tentação. É Deus que envia o escape. E além disso, não faz com que sejamos tentados além das nossas forças. É Deus, meu irmão. É Deus por sua graça. Por isso, louve ao Senhor pelos tantos e tantos livramentos que Ele te deu, que Ele te dá, de você cair em tentação, de você ser reprovado em meio à provação. É graça do Senhor na sua vida. Louve e bendiga ao Senhor por cada provação vencida. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. E Deus, em Cristo Jesus, continue a nos edificar a partir da sua santa, bendita e maravilhosa palavra. Amém.